Hoje é uma partida, cara, pra basicamente o Flamengo esquecer tudo que o Flamengo tinha pra errar, cara, ele errou. É impressionante que absolutamente nada tava dando certo nesse jogo, cara. O Flamengo tentava fazer infiltração, não dava certo. O Flamengo tentava fazer lance, não dava certo. O Flamengo tentava fazer troca de passe meio que pelo meio de campo e nada tava dando certo, cara. E esse cara aqui conseguiu salvar nós de um perrengue, conseguiu salvar nós, né? Porque saiu empate, ganhamos só um ponto. O Palmeiras tá jogando nesse exato momento e, sendo bem sincero, eu não sei ainda o resultado porque eu tô gravando o vídeo, né? Eu acho que ainda tá no primeiro tempo. Enfim, cara, pra você que não me conhece, eu me chamo Arnilton, eu faço análise de pós-jogo especificamente do Flamengo. E bora lá, cara, porque, pelo amor de Deus, aqui é uma partida pro Flamengo esquecer. E impressionantemente, né, cara, um Inter que vinha de uma sequência de jogos de absolutamente ganhar de ninguém, 4 jogos sem ganhar, adivinha de quem eles quase ganhou? Eu não preciso comentar. Bora lá, rapaziada. Seguinte, começando pelos relacionados, o que que a gente tem? A gente tem Rossi no gol, Varela, que pra mim tava perdidaço na partida, Vitão, Léo Pereira, Alexandre, que jogou bem cansado nesse jogo, Everton Araújo, que passou batido, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino, Pedro e Leonardo Jardim. Cara, Jorginho que conseguiu errar muito hoje. Cara, esse jogo foi muito abaixo, de verdade. Nos primeiros 5 minutos, cara, de jogo, e geralmente a gente não espera que isso aconteça, nos primeiros 5 minutos de jogo, basicamente era do Inter. O Inter tava jogando livre, leve e solto, né? Que é igual como o pessoal fala. E simplesmente, cara, o Flamengo ele tava completamente perdido. O Flamengo ele não tava conseguindo controlar a bola, pelo menos nesse começo de jogo, então era algo que geralmente a gente não espera. É algo meio mal acostumado que a gente pode dizer, que a gente sente, né, que o Flamengo não dominar a bola. Mas enfim, isso foi mais ou menos aos 5 minutos. Quando a gente chega ao sexto minuto ainda do primeiro tempo, o que que a gente tem? A gente tem a chance do Carrascal de abrir o placar. Inclusive o Carrascal quando volta, já volta assim, né? Ele meio que faz uma troca de passe com o Pedro toca essa bola pro Carrascal, o Carrascal pega ela, recebe sozinho, chuta no gol e perde uma chance que, querendo ou não, cara, custou caro. O Flamengo ele teve uma grande oportunidade, cara, de fazer um gol. Eu acho que esse foi basicamente um dos lances mais perigosos que a gente teve. E no lance seguinte, cara, o que que a gente tem para preocupar nós? Léo Pereira se lesionando. Cara, nesse momento aqui foi um momento muito rápido. Eu confesso que foi tão rápido que nem eu não vi. Eu não sei se alguém chegou a pisar nele ou ele meio que sozinho se machucou. Eu acho que foi o caso. Ele meio que pisou talvez em falso ou pisou em. Enfim, ele se lesionou, cara. E isso, querendo ou não, cara, é uma preocupação gigantesca pro Flamengo. Porque o Léo Pereira, ele é o nosso melhor zagueiro atualmente, né? Porque o Léo Ortiz também tá pichado, então fica meio difícil, né? Colocar eles dois juntos. Mas preocupa bastante e infelizmente, cara, daqui pra frente deu pra perceber que ele jogou muito abaixo. E isso, cara, se eu não tiver enganado aqui, é mais ou menos aos 10 minutos de jogo. Ele toda hora caxingando, sendo bem sério, eu não sei porque o Léo Jardim não tirou ele. Talvez ele tenha pedido, mas eu acho que devia ter tirado porque toda hora ele tava caxingando, cara. Enfim, depois disso, cara, o que que a gente tem? A gente tem o gol do Inter, o gol do Vitinha, que aqui a gente vai entrando um pouquinho numa polêmica e ao mesmo tempo não tem tanta polêmica. Vamos lá, vou mostrar logo o gol pra vocês. Uma bola que sai meio que em um contra-ataque, meio que eu acho que é o Varela que perde essa bola. O jogador do Inter pega, sobra no Vitinha, o Vitinha chuta no gol e faz um senhor golaço, tá? Fora da área. Mas vamos lá, cara. Eu vou ser bem sincero. Se não tivesse o save automático e ainda tendo, eu ainda fiquei muito na dúvida, cara, de realmente se realmente tenha sido impedimento ou não. Porque antes de traçar a linha, cara, dá pra ter uma leve impressão que não tava, o Varela não tava dando tanta condição no começo da jogada, quando o jogador do Inter dá um chute e meio que o Rossi consegue fazer uma defesa. Mas aí, cara, a gente entra naquela polêmica de quando mostra o semiautomático, por que que não mostra o lance no momento do toque?
Eu tô confiando ainda, cara, que realmente tenha sido gol. Eu tô tentando não desacreditar nessa informação. Mas fica meio chato, cara, e por isso que o pessoal tava pegando tanto no pé de, poxa, quando mostra o semiautomático, por que que não mostra no momento do passe pra gente ter 100% de certeza e não gerar aquela polêmica de só mostrar no momento dali do impedimento? Então fica nesse negócio meio chato, tá ligado? Mas aí, cara, eu tô tentando confiar que realmente deu certo. Inclusive, lá no próprio Twitter, teve um cara que, desculpe, agora eu não vou lembrar onde eu peguei. O cara, ele mostrou assim, ele mesmo traçando as linhas, tá ligado? Pra ter certeza. E realmente no momento do Tasso, o Varela tava dando condição. Mas aí, um cara aleatório no Twitter conseguiu fazer a linha traçada e mostrar pra nós o lance pra gente ter 100% de certeza. E a CBF e o VAR, o semiautomático, não mostrou, cara. Então eu tô confiando muito mais nesse cara do que o semiautomático, assim, né? Enfim, vocês entenderam. Enfim, cara, 1-0 pro Inter. E basicamente, finalizando a partida, eu queria mostrar um pouco, assim, o que que o Jorginho comentou, que é basicamente dar uma grande resumida do que aconteceu no primeiro tempo. Vamos lá. Acho que estamos errando bastante na construção. Eu tô errando bastante também, e tava mesmo. Não temos, né, não estamos conseguindo encontrar a saída. O time deles está bem fechado. A gente precisa de mais movimentos contrários na frente e de mais movimentos para encontrar uma triangulação e criar mais chances. Basicamente, cara, depois do gol, o Inter, ele começou a dar uma fechada, ele começou a desacelerar, que é o normal, cara, independente do seu time, mas principalmente quando você sabe que o outro time é superior, é, o normal é se fechar. E é basicamente o que eles fazem, apesar de eles ainda dar alguns contra-ataques. Mas enfim, cara, basicamente o final do primeiro tempo ele acaba assim, 1-0 pros caras. Em questão de posse de bola, a gente tem 71% de posse de bola para o Flamengo contra 29% para o Inter. Os números basicamente coidizem sim ao que o jogo mostrou. Apesar do Inter estar 1-0 e ainda ter os seus perigos, o Flamengo acaba no final da partida do primeiro tempo, ele consegue dominar bastante a posse de bola. Em questão de chutes, a gente tem 9 chutes do Inter contra 6 do Flamengo, mas se a gente for arredondar bastante, dá 2 chutes para cada lado. Então, cara, você vê que apesar do Flamengo conseguir essa posse de bola, dar 2 chutes ao gol, o resultado acaba com o Inter fazendo o gol. E a gente percebia, cara, um Flamengo pouquíssimo agressivo, principalmente depois do primeiro gol do Inter, cara. Ele pouquíssimo agressivo, absolutamente sem a criatividade e o Arrascaeta também, né? A gente até tava com um pouquinho de expectativa pra cima dele, mas também não, né, não aparece muito não, cara. Enfim, cara. Em questão de números aqui, o melhor jogador, o melhor jogador do primeiro tempo foi o cara do joelho puxado, Léo Pereira. Ele sai com a nota de 6,7, a maior nota dos jogadores do Flamengo, tá? Se eu não me engano, o Vitão também tava com a mesma nota, que ele tá com 6,7 também. Enfim, cara, a gente volta do segundo tempo, a gente tem substituições. Das substituições, eu vou falar logo as quatro, né? Porque meio que acontece no começo do jogo e na metade do jogo, mas nesse meio tempo não acontece absolutamente nada. Sai Eric Pulgar, entra Eric Pulgar e sai Everton Araújo, entra Danilo, sai Léo Pereira, entra Bruno Henrique, sai Carrascal, entra Emerson Royal e sai Alexandro. Cara, agora eu quero só entrar em uma lógica aqui rápida, né? Porque até esse momento aqui o time não tá dando absolutamente nada certo. Não faria sentido, agora aí eu quero que você coloque nos comentários, né? Ou se eu tô ficando doido. Não deveria ter sido mais fácil você ter tirado o Arrascaeta, botasse o Bruno Henrique, subia o Samuel Lino para a posição do Arrascaeta e descia o Bruno Henrique para a posição do Samuel Lino, pra ver se gerava alguma coisa, tá ligado? Porque, eu sei que o Arrascaeta tem mais qualidade que o Samuel Lino. Tem, cara, eu sei que tem. A gente não duvida nada. Mas, poxa, a esse momento do jogo, o Arrascaeta ainda não tava fazendo um bom jogo e a gente tinha que tentar alguma coisa, cara. Eu teria tentado isso. Ia dar certo? Eu não sei, porque eu não sou técnico. Outra troca que eu faria também, cara, era além do Royal. Tá, eu ainda achei certo ter tirado o Alexandre, porque o Alexandre tava meio morto, mas eu não
duvidaria nada ter trocado também, cara, talvez o próprio Varela, que tava perdidaço. Mas aí eu concordo ter trocado o Alexandre, porque em questão de velocidade, o Alexandre é um pouquinho mais morto. Enfim, cara, a gente volta do segundo tempo. O Flamengo absolutamente não jogando nada. Quem consegue salvar a gente é ele, Samuel Lino. Vou mostrar logo o lance do gol pra vocês e depois a gente dá uma comentada. Num bololô aqui no meio, que sendo bem sincero, nesse momento bem aqui, se não tivesse saído o gol, eu acho que o juiz teria dado pênalti pro Flamengo. Porque o cara meio que chega nas costas do Bruno Henrique. O Flamengo ele toca essa bola, sobra no, no Samuel Lino, chuta, faz um gol e sai comemorando. Cara, vamos ser sinceros aqui. Esse gol foi no choro, esse gol foi com zero estratégia. E mesmo assim, Samuel Lino, mais uma vez, com um time jogando absolutamente nada, consegue chegar lá, faz o gol e consegue salvar o Flamengo de sair daqui com 0 pontos. Enfim, cara, em questão de número do Samuel Lino, a gente tem 5 gols no Brasileirão e 7 assistências, são 12 participações a gol, até esse momento aqui. Fez uma ótima partida? Não, absolutamente não, cara. Aqui todo mundo foi realmente abaixo, mas ele ainda consegue dar esse respiro. Na temporada, cara, ele tem 7 gols e 10 assistências, são 17 participações a gol. Então, tipo, realmente é grandioso isso, apesar de ter sido uma partida bem mais ou menos. Cara, o Flamengo, ele até deu uma crescida, ele realmente ele acordou um pouco mais depois desse gol, mas não serviu de nada, cara. A partida, basicamente, a partida termina dessa forma aqui. O Inter, ele realmente, cara, mais uma vez, igual o São Paulo, ele tava jogando pelo empate, apesar de, na minha opinião, ter dado mais perigo do que o São Paulo. Mas ainda assim tava fazendo muita cera, cara. Os jogadores se jogando no chão, o goleiro segurando e rolando. Laterais, meu Deus do céu, cara. É um absurdo. Eu espero que as novas regras entrem logo em vigor, tá ligado? Pra poder dar uma amenizada nisso. Enfim, cara, basicamente a partida termina assim, a gente termina com 39 pontos, desculpe o avião, a gente termina com 39 pontos na tabela, com 6 pontos de diferença do Palmeiras até esse momento, porque o Palmeiras ainda tá jogando, então se ele fez gol, eu não sei. Opa, bati o microfone. Se o Palmeiras ganhar essa partida de hoje e chegar a 48 pontos, a gente vai estar 9 pontos de diferença. Então, cara, é realmente torcer e secar o Palmeiras para que ele não ganhe. Enfim, o nosso próximo jogo, cara, é contra o Vitória, porém é só no mês que vem, no dia 9. Então, nesse meio período, eu vou estar assim gravando vídeos provavelmente de outros jogos, provavelmente ali do Santos, para dar uma comentada sempre sobre o Neymar. Mas enfim, cara, se aparecer algum jogo interessante, eu vou estar gravando também. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Se eu esqueci de ter falado de alguma coisa aqui, coloque aí nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, rumo a 1000 inscritos, cara. Literalmente falta 2 inscritos para 1000. Então, muito obrigado, independente se a gente bateu hoje ou não. É isso, tamo junto, é nóis.